Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. E hoje, o bate-papo, a nossa resenha vai ser sobre RPG. Seguimos aqui na exploração do The Expanse RPG. Se você tá ligado no movimento, tá acompanhando a nossa série sobre o The Expanse, a gente está explorando o livro capítulo a capítulo, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva para você acompanhar tudo desde o início, ou se perdeu algum vídeo, quiser pegar o fio da meada, beleza? Mas hoje a gente vai começar um capítulo novo, então pode ligar aí o seu motor Epstein, porque hoje a gente vai falar sobre o cinturão, beleza? Quem está acompanhando a série sabe do motor Epstein, né? Ele possibilitou, na verdade, as viagens a distâncias maiores com custo menor de combustível. Então, na verdade, o cinturão só existe, só é habitado, melhor dizendo, só se criou uma comunidade no cinturão por conta da descoberta do motor Epstein. Eu contei um pouquinho dessa história, salvo engano, no vídeo sobre História da Terra, História Futura. Então, se liga aí na playlist se você não viu ou se quiser rever, enfim. Mas vamos lá. Para a gente começar a explorar aqui o cinturão, o que a gente tem para comentar? O cinturão, ele tem uma população média, segundo o livro fala aqui pra gente, de aproximadamente 50 milhões de pessoas, tá? Talvez, segundo alguns, chegando até 100 milhões. Então, salvo engano, é o maior aglomerado populacional entre tudo que a gente já explorou até agora, né? Terra, Marte e o cinturão. Então olha só, mas apesar disso, né, apesar desse grande contingente populacional, eles não são considerados, de fato, como seres humanos, tá? Pelas pessoas de fora, ou seja, pelos habitantes de Terra e Marte no geral, tá? Em média, eles são considerados menos do que humanos. Eles são aqueles, os despossuídos, os esquecidos, tá? Aqueles que foram mandados para lá para trabalhar na mineração inicialmente e acabaram criando uma grande comunidade que se diferencia fortemente das outras duas. A gente vai comentar isso mais para frente no vídeo, tá? Mas o grande lance aqui é que, assim, o cinturão ele tá numa situação muito particular porque ele não tem autossuficiência, tá? Para as pessoas se manterem lá de gêneros básicos, assim, elas vão precisar, obviamente, de coisas que são produzidas em Marte ou na Terra, enfim. E também, eles não têm uma possibilidade de melhorar o ambiente em que eles vivem. Tá? É uma existência precária. Ao contrário de Marte, por exemplo, que tem um processo de terraformação, que tem uma possibilidade, pelo menos, de melhora, ao contrário da Terra, que já teve muitos recursos, esgotou, mas está tentando reaver aquilo ali, recompor aquilo ali, o cinturão simplesmente não tem essa possibilidade, tá? Por quê? É uma rocha. É uma rocha que foi criada toda artificialmente, tá? Cheia de túneis e tal, a população vive dentro dessa rocha. Um feito de engenharia fantástico fez com que as estações, né, como elas são conhecidas aqui, os pontos do cinturão, tenham uma rotação artificial para ter uma gravidade artificial, mas, ou seja, é uma rocha. Então não tem possibilidade de melhorar o ambiente como um todo. Basicamente, até por se tratar de rochas, né, do cinturão ser formado basicamente por rochas, a atividade principal ali vai ser a mineração, seja de minérios propriamente ditos, como seja também de gelo, né, para a partir daí ter água, né, para também promover a subsistência das pessoas ali. E a gente vai ter naquelas informações iniciais, olha, a bandeira, né, em tese aqui do cinturão, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, né, aquelas informações gerais, tá? E como é que funciona o governo, né, o comando do cinturão. A gente falou no vídeo sobre a Terra, Nações Unidas, no vídeo sobre Marte, a República Parlamentar Marciana. Como é que funciona isso no cinturão? Na verdade, o cinturão ele tem uma capital, né, que é Ceres, que foi um desses primeiros asteroides que foi transformado em colônia, né, em habitação. E na verdade, Ceres, ela vai ser governada ali, uma colcha de retalhos, como quase tudo no cinturão, entre representações corporativas de todas as grandes corporações que existem aqui no cenário. A gente vai ter também anarcossindicalismo e a gente vai ter as facções, as diversas facções da Aliança dos Planetas Exteriores, a APE. Então, basicamente, essa misturada, esse caldo, é quem governa ou tenta governar, né, o cinturão como um todo. Seguindo adiante, a gente vai ter, como é de costume nesses capítulos, falando um pouquinho sobre o físico dos cinturanos, né? A gente sabe que, por viverem em gravidades diferentes, os habitantes da Terra, Marte e do cinturão têm características físicas distintas e sofrem mais ou menos alguns efeitos colaterais por conta disso. No caso dos cinturanos, eles geralmente vão ter mais de 2 metros de altura, tá? Aí regula um pouquinho com a questão dos marcianos, só que eles vão ter ossos mais alongados e quebradiços. Eles também são menos musculosos, tá? Acho que de todos são os menos musculosos, tanto que a gravidade da Terra para eles é uma tortura física, porque assim, é como se fosse muito peso para que a estrutura corporal deles consiga se manter, beleza? Assim, a vida no cinturão basicamente como é que é? Eles vão viver, como eu falei, em cidades subterrâneas e túneis e tal, mas assim, em pequenos apartamentos
né? E a vida deles basicamente gira em torno desses pequenos apartamentos e os corredores desses túneis escavados dentro dos planetas, dos asteroides, como por exemplo Ceres. Então assim, é uma vida de confinação, né? Tanto que eles também não têm questão de sol, a iluminação é artificial, enfim, é tudo muito mais difícil no cinturão. Por isso que a gente fala que o livro coloca, né, que é uma existência precária. Até o ar que se respira é artificial, é um ar filtrado que é reaproveitado e tudo mais. Então, assim, você vai ter fungos, doenças, uma série de situações criadas por se viver num ambiente confinado, né? Os cinturanos fazem o possível para minimizar essas situações, mas elas existem. E também por conta disso, por essa questão de fato, luta constante pela sobrevivência, a mentalidade geral, básica do cinturano é aquele negócio: se vira, meu amigo, faça você mesmo, se resolva aí, mas ao mesmo tempo, uma questão, um senso de comunidade, mas pequenas comunidades. Por exemplo, se quebrou alguma coisa na minha casa e eu moro de aluguel, por exemplo, em vez de eu ir perturbar o cara lá que me aluga aquilo ali para consertar, eu vou lá mesmo e faço e resolvo. Ninguém vai pegar aqui na minha mão, ninguém vai me ajudar. Eu acho que a ideia geral da mentalidade dos cinturanos é essa: ninguém vai me ajudar, eu tenho que fazer o que for possível para eu sobreviver, mas em pequenos grupos ali, em pequenos nichos, eu tenho um senso muito forte de comunidade. Eu acho que basicamente a ideia central, pelo menos para mim, dos cinturanos foi essa. Lembrando que o espaço aí dos comentários está livre pra gente trocar ideia, se alguém tem uma percepção diferente disso, vamos melhorar aí esse debate, beleza? Também, só pra gente fechar essa parte, eu falei da questão do ar filtrado, das dificuldades de saúde e tal. Qual é uma reação que os cinturanos têm, geralmente têm por conta desse ambiente inóspito, vamos chamar assim, que eles vivem? Eles geralmente sofrem de hipóxia, ou seja, eles vão ter, o que é a hipóxia? Em linhas bem gerais e provavelmente não técnicas, tá? Não chega oxigênio suficiente para as células e para os tecidos. Isso vai gerar uma série de consequências de saúde mesmo para cada um dos cinturanos, tá? O livro ele não vai entrar muito em detalhes nessa questão, mas se você quiser dar um enfoque nisso no seu jogo, dá uma pesquisada sobre o que é isso e tal, de repente você monta uma cena, um personagem que tenha, né, essas doenças ou essas consequências da falta de oxigênio, acho que pode gerar uma situação de jogo interessante, porque assim, da maneira como eu vejo, a situação do cinturão ela é de fato precária e eu acho que isso tem que ser ressaltado para passar essa situação para os jogadores, para que eles entendam qual é a mentalidade e quais as ações que os cinturanos tomam por conta disso. Porque olha só, pensa bem, você vai ter pronto, pensa na situação de colônias exploradas. A gente teve isso, claro, a gente teve isso na nossa vida real aqui, em alguns lugares em maior ou menor escala isso ainda existe. Você vai ter o cinturão como produtor de matéria-prima bruta, né, que é exportada ali para a Terra, para Marte, enfim, mas ao mesmo tempo ele é extremamente dependente de coisas que vêm de Marte e da Terra. E Marte e Terra, de fato, exploram tudo que eles podem do cinturão, né? Seja nessa questão de recursos, seja na questão social, seja de tudo. Então, é aquela visão mesmo de matriz e colônia, onde a matriz explora até a última gota tudo que pode ser extraído da colônia, beleza? Olha só, a gente vai ter aqui... isso aqui é interessante pra gente, eu vou pedir para ler só um trechinho, porque eu acho que isso vai ajudar vocês a compreender melhor isso que eu tentei explicar aqui agora. Olha só, relação com habitantes dos planetas interiores. Há uma verdade absoluta no cinturão. Cinturanos são necessários, mas não desejados. Os habitantes dos planetas interiores que atracam no cinturão adoram beber o álcool dos cinturanos e desestressar em bordéis do cinturão, comprar metais dos cinturanos e vender materiais de terceira categoria. A Terra e Marte dependem dos minerais do cinturão para a tecnologia e a indústria, mas eles continuamente oprimem os cinturanos e se recusam a permitir que eles se governem. As frutas mais bonitas e grãos e carne bovina de Europa e Ganímedes vão para Marte e até mesmo para a Terra, antes de chegarem ao cinturão. As corporações terrestres, e para as quais a maioria dos cinturanos trabalha, cortam o orçamento, resultando em condições de trabalho inseguras para os mineradores de asteroides e água. As necessidades básicas, como água e ar, são fortemente controladas e escassas durante tempos de dificuldades financeiras, isto é, para a corporação. Ou seja, é aquele clima de opressão constante, tá? E por conta disso, o movimento de reação contra isso é justamente o que levou à formação da APE, da Aliança dos Planetas Exteriores. Mas ao contrário do que a gente pensa, de que o próprio nome indica pra gente, essa aliança, na verdade, ele é um termo bem geral e genérico para várias células independentes. Não existe, de fato, uma aliança coesa. O que a gente tem são esses pequenos grupos, essas células independentes espalhadas por todo o cinturão, buscando formar, aí sim, uma nação e, assim, com objetivos comuns. Só que, na verdade, isso
ainda está em desenvolvimento, é um processo. Que se a gente for parar para pensar e comparar, aconteceu em Marte. Eu falei disso, acho que foi no vídeo de História Futura. Marte se tornou uma nação com o passar das gerações. O cinturão é como se eles estivessem ainda nesse processo de formação. Tá? E a gente precisa lembrar sempre que algumas dessas células, algumas dessas facções, elas de fato não passam de facções criminosas ou terroristas e tal, enfim, que trabalham sob esse aspecto de provocar, de tentar unir o cinturão, mas que na verdade só tem o interesse de cometer crimes. Mas claro, a gente vai ter aquelas que de fato se preocupam em fazer aquele trabalho de base para criar aquela consciência na galera, né? Se preocupam com caridade, enfim, e outras situações que vão ajudar, de fato, o cinturão a se tornar uma força mais coesa. Inclusive, tem aqueles que trabalham mais voltados com a mineração, que tentam controlar isso no sentido de obter riquezas ou uma moeda de troca, algo que possa ser barganhado, né, em prol de melhores condições para o cinturão, assim como Marte fez com o motor Epstein, né, se vocês estão lembrados aí do que a gente comentou em outros vídeos. Para a gente seguir adiante, a gente vai destacar aqui, claro, personagens icônicos, Naomi Nagata, aquela base, né? A gente vai ter o histórico da personagem, a ficha, se você quiser utilizá-la em algum jogo. É uma personagem muito bacana, Naomi. E depois a gente vai ter justamente, olha, falando um pouquinho sobre o habitat dos cinturãos. Ou seja, cada um desses asteroides, cada um desses pontos principais habitados do cinturão, ou com grandes contingentes populacionais. Então a gente vai ter aqui, basicamente, Ceres, que é o primeiro, né? E hoje em dia é a capital. E vai ter aí aproximadamente 6 milhões de pessoas vivendo em Ceres, tá? E é um asteroide oco, né, como eu falei, tudo subterrâneo, que na verdade hoje em dia alguns encaram como um planeta anão. Então o centro do cinturão, por assim dizer, é Ceres. Um dos pontos principais é o centro político, né, do cinturão. A gente vai ter também Eros, onde viviam aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, tá? Ceres foi onde foi realizado um experimento com a protomolécula. Isso é uma grande parte do cenário, né, a questão da protomolécula. Mas hoje em dia, no momento em que o cenário é apresentado pra gente, Eros não existe mais por conta desse experimento. É o famoso incidente Eros, que de vez em quando eu comento aqui. A protomolécula foi liberada, né, nesse asteroide também, né, com efeitos danosos e tudo mais. A gente comentou isso em outros vídeos, então eu não vou me ater muito a isso aqui agora, beleza? Outro ponto de destaque é a estação Anderson, que também já aconteceu um outro incidente lá. A gente tem um personagem canônico também chamado Fred Johnson, que ele é terráqueo, mas foi resolver uma situação de revolta, de levante nessa estação Anderson, dizimou a galera lá. Tem uma subtrama aí pelo meio que eu não vou entrar em detalhes aqui. Ele passou a ser conhecido como o carniceiro da estação Anderson, né? E por conta disso ele abandonou a Terra e passou a viver no cinturão, se tornando uma das lideranças do cinturão, justamente nesse próximo ponto que a gente vai comentar aqui, que é a estação Tycho. A estação Tycho, ela vai ser, na verdade, a sede da corporação Tycho no cinturão, e ela é uma mega estrutura gigantesca, capaz também de construir, né, naves gigantescas e estruturas gigantescas também. Ela é a maior plataforma de construção do sistema solar. Então, todas as mega naves que vocês puderem imaginar que possam ser construídas, provavelmente serão construídas na estação Tycho, onde moram aproximadamente 15 mil trabalhadores, mais as suas famílias, tá? Então também tem um contingente grande de pessoas lá. E pra gente fechar essa questão do cinturão, uma coisa que é bastante característica, que é bastante interessante também, é justamente, olha, o dialeto cinturano. Quem assistiu a série, né, da Amazon Prime, percebe isso, que eles colocam ao longo dos episódios. Né? O que é isso? Os cinturanos, eles desenvolveram uma linguagem própria baseada em diversas outras línguas terrestres. Porque o cinturão, na verdade, ele é um grande caldo cultural, genético, étnico, que vocês puderem imaginar. Então tem uma galera a mais diversa possível que habita lá. E como consequência surgiu o dialeto cinturano. Ele é uma mistura tanto de regras gramaticais quanto de palavras de diversas línguas. Anota aí: russo, esperanto, coreano, chinês, português, espanhol, francês, holandês, alemão, italiano, húngaro, turco e árabe. Ou seja, se eu não errei na conta aqui, 13 línguas, tá? Então imagina o caldo, imagina a salada que é tudo isso. A gente vai ter aqui no livro alguns exemplos de palavras, né, do dialeto cinturano, ou melhor dizendo, da Langbelta, ou seja, o idioma dos cinturanos, né? E assim, o que o livro fala, só pra gente rapidinho dar uma passada geral nisso aqui. Se o personagem nunca teve contato com ninguém do cinturão, pode ser que seja necessário ele fazer um teste de comunicação, né, e expressão para entender
que diabos aquelas pessoas estão falando, né? Mas em termos de jogo, para facilitar o negócio, a ideia é que a mensagem essencial da conversa sempre consiga ser passada, a menos que isso seja interessante para a narrativa que funcione de outra maneira, tá? Até porque muitos cinturãos mais jovens falam outros idiomas, tá? E alguns antigos também, os mais letrados, falam outros idiomas, mas eles gostam dessa confusão, eles gostam de proporcionar esse caos ali, é como se fosse uma diversão para eles falar sem ser compreendido pelos outros, tá? Mas para fins de funcionamento do jogo, você pode dar uma minimizada nisso, colocando só algumas palavras-chave no início, no meio, no final da frase, só para dar aquele gosto de interpretar e das pessoas, dos jogadores saberem que eles estão lidando ali com um ambiente diferente, com um povo, vamos dizer assim, né? Uma nação ainda que em formação diferente, que são os cinturãos, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenha ficado claro essa passada geral que eu dei, né, pelo cinturão. Acho que é um dos ambientes mais interessantes aqui do The Expanse. E se você curtiu ou assistiu o vídeo até aí, deixa o seu like, o seu dislike, sei lá, seu comentário pra gente melhorar as informações, né? Não deixa de conferir as indicações de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.